E estamos aqui com mais um vídeo, começando a nossa edição cedinho hoje, evidentemente em função de tudo que aconteceu ontem com os ataques, o grande ataque terrorista que estava sendo planejado há muito tempo já, né? Isso era anunciado, já se esperava isso há meses, né? Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tirar o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Ó. Xandão, sua cabeça de ovo. Aqui, ó. Seu filho da puta. Aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, né? O que eles fizeram foi simplesmente cumprir com o conluio das autoridades do Distrito Federal, da PM do Distrito Federal, que escoltou essas pessoas, em torno de 5 mil, justamente para a Praça dos Três Poderes, e aí lá eles quebraram tudo, e aí há relatos, há vídeos também dos próprios policiais militares tirando selfie, rindo com eles, enquanto eles depredavam tudo. É claro que evidentemente isso é um grande complô, é um complô também, se não é um complô, mas é um, digamos, descarado conluio também das autoridades do Exército, especialmente de Brasília, que não acabaram com aquele acampamento. A maioria dos revoltosos saíram dali, depredaram tudo, e depois, quando a polícia finalmente começou a agir, eles voltaram para lá. E hoje de manhã cedo, durante a madrugada, quando a tropa de choque começou a ir, não é? Prendendo geral, já tinham sido presos 400, os próprios militares do Exército fizeram barricadas impedindo que a tropa de choque entrasse naquela região onde está o acampamento, sob a alegação que entre os acampados terroristas tinham membros familiares deles. Isso o que é? Isso para mim é conluio descarado. Isso é desobedecer, inclusive, o ministro da Defesa, que aliás deu uma ordem para que todos esses acampamentos no país sejam totalmente desmontados e desmobilizados, porque é claro que isso é uma tentativa de derrubada da democracia do país. Depredação geral, domingo tudo vazio, invadiram o STF, sem resistência praticamente nenhuma das autoridades policiais, aliás nenhuma, como eu disse, com conluio da Polícia Federal do Distrito Federal, da Polícia Militar, aliás, do Distrito Federal. E aí destruíram completamente em fúria o STF, destruíram, especialmente, me parece, o andar térreo do Palácio do Planalto, onde reside o presidente, até há pouco residia o Bolsonaro. Invadiram o Senado, parece que não chegaram a invadir a Câmara dos Deputados, mas invadiram o Senado, no plenário. Ou seja, uma depredação generalizada de bens públicos, prédios públicos, que são deles e de todo o povo brasileiro. E eles simplesmente fizeram isso, até porque efeito não teve nenhum, né? Não existia nenhuma liderança lá, era domingo, o presidente estava em São Paulo, né? Lá na região de Araraquara, indo lá prestar solidariedade à região. E aí, depois que essa coisa toda aconteceu, aí finalmente o governador Ibanez determinou tardiamente que a PM agisse, e aí a PM começou a prender, e a Praça dos Três Poderes foi desocupada horas depois, mas como eu disse logo no início, uma parte substancial dos golpistas se refugiou novamente em frente ao quartel-general, e aí o Exército foi lá e cercou, e agora não deixa que a tropa de choque tire os caras todos. Isso para mim é proteger essa gente, não é? Isso para mim é proteger, não. Isso é proteger. Ah, não, mas nós temos nossos parentes aqui também. Ué, os parentes também não são terroristas deles? Não são? Para mim são todos terroristas. Para mim, quem esteve ali, seja pobre, massa de manobra ou não, seja financiador, quem quer que seja ali, do agronegócio, são todos terroristas. Todos terroristas, e tentaram um golpe para destruir a democracia e negar à maioria dos brasileiros, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, o direito de escolher como escolher o seu presidente.
E ato seguinte, o Lula decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal. A AGU pediu a prisão do Anderson Torres, que foi ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e que foi empossado como secretário de Segurança do Distrito Federal pelo Ibanez. O Anderson Torres estava nos Estados Unidos, parece em Orlando, muito provavelmente junto com o Bolsonaro, que está refugiado lá. O Ibanez não estava em Brasília e a segurança pública, claro que ficou na mão do comando da PM. Mas por que você fala da segurança pública? Porque a Praça dos Três Poderes, toda aquela região ali, é de responsabilidade do governo do Distrito Federal. É simplesmente isso. Ah, mas o Dino não tinha convocado a Força Nacional de Segurança? Convocou, mas eram muito poucos homens. Aparentemente não deram conta daquela turba toda. Como eu disse, a AGU pediu a prisão do Anderson Torres, e aí isso vai para a justiça. O Anderson Torres está nos Estados Unidos, fugido. O Ibanez demitiu o Anderson Torres ontem mesmo, claro, tentando jogar a responsabilidade da responsabilidade dele, do conluio dele, não é? Para o Anderson Torres e o Alexandre de Moraes, claro, a corte totalmente revoltada e indignada, determinou então o afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez, por, pelo menos, nesse momento, por 3 meses. Esse decreto da intervenção da segurança do Lula federal é durante todo o mês de janeiro, então a situação é essa. E quais são as repercussões no mundo? Total, né? Todos. Né? As democracias todas se solidarizaram com o Lula. Macron mandou, né, uma mensagem condenando tudo isso. Quem é que não condena isso? Quem é que não condenaria isso? Quem é que não condenaria? Mas a repercussão maior aí pode cair justamente nas costas do Bolsonaro, que todo mundo está acusando que é o principal responsável, e é. Não físico, porque ele não estava lá, está na Flórida, mas o responsável político por, durante todo o seu governo, incitar esse tipo de coisa, incitou desde o primeiro momento que se invadisse o STF, e o que acabou acontecendo ontem. Tá? E aí, declaração do presidente dos Estados Unidos primeiro, que isso é uma barbárie. Tá? E, em segundo lugar, que os Estados Unidos não devem dar mais guarida a Bolsonaro lá. Tá? Isso foi endossado também pelos democratas, que também não querem mais Bolsonaro nos Estados Unidos. Né? Acho que ele não contava com isso. De repente ele é deportado em algum momento, se ele ainda permanecer lá, ou então ele vai ter que fugir para a Itália. E aqui a gente tem essa insegurança ainda, porque o Exército está protegendo o último acampamento, que é esse lá do quartel-general. Tá? Então o que vai acontecer hoje? Vai lá saber. Tá? Vai lá saber. Mas eu acho, na minha opinião, o Múcio, que é o ministro da Defesa, ele pode ser competente, ele pode ser tudo, mas ele foi extremamente fraco nesse episódio todo. Essa é a verdade. Então tem que todos os policiais que participaram daquilo, que escoltaram aquela horda de terroristas até o palácio, tem todos que simplesmente ser sumariamente julgados pela corporação militar, expulsos e presos a seguir. Tá? E esses todos que participaram do vandalismo, identificados, processados, presos também. Então tem que ser assim. Com relação aos financiadores, presos também, perda de bens e tudo que pudesse fazer a respeito disso por pessoas que tentam destruir a democracia. Né? Então é assim que tem que ser com muito rigor mesmo. E Bolsonaro, com toda certeza, se ele tinha alguma esperança para se candidatar em 2026, acabou, né? Porque nessa ele está completamente inelegível. Foi mexer justamente com o STF. Né, Bolsonaro, idiota?